Boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos. Você que está chegando aí, passou o dia trabalhando, está cansado, mas ainda assim está disposto para poder meditar na palavra de Deus, para poder ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Então, você é meu convidado, você é convidado da igreja, da congregação Nova Esperança, para que a gente possa juntos fazer a leitura orante do Salmo dessa semana. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje a gente vai dar continuidade, né? A gente vai ler o Salmo de número 60, Salmo de Davi também. É um salmo que ele traz lições muito preciosas para a nossa vida e que faz a gente meditar sobre aqueles momentos em que as coisas não deram tão exatamente como a gente esperava, né? As coisas não deram certo e a gente tem que lidar com a frustração. Eu sei que hoje a gente vive num contexto de sociedade em que há uma baixa tolerância à frustração, não é, irmãos? As crianças, por exemplo, assim, elas estão sendo educadas de maneira tão diferente da geração passada que elas não suportam esperar sequer o lanche, né? Que elas pediram no iFood. Então a gente vive esse momento, né? Eu acho que a mencionar isso, no caso de uma criança que ela pediu, né, o lanche, 5 minutos depois ela queria que o lanche já estivesse lá. Irmãos, a gente vive um momento assim, né? As pessoas não estão sabendo lidar com as frustrações da vida e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E eu acredito que esse salmo é muito pertinente. Ele nos faz meditar nisso. Ele nos faz meditar de que, a despeito das dificuldades que enfrentemos, das frustrações que virão e vêm, né, certamente, a gente tem com quem confiar. A gente tem um Deus que está do nosso lado também nesses momentos. Então eu vou pedir você, meu irmão, minha irmã, que abra sua Bíblia aí no Salmo de número 60. É um salmo de 12 versos. E eu farei também uma leitura única. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que possa prestar bastante atenção nessa leitura, porque a gente não vai repeti-la. A gente vai ter esse momento depois de silêncio, para, com base naquilo que a gente leu, a gente tentar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando por meio da sua palavra ao nosso coração, de maneira pessoal, para depois a gente meditar juntos, de maneira coletiva, né, na palavra de Deus. Vamos fazer isso? Vamos lá. Salmo 60. Tem aqui um título, Oração em Tempos de Guerra, e a gente vai entender depois o porquê tem esse título. Salmo de número 60, ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios do Testemunho, hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei. Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália.
Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois bom é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Irmãos, como eu falei, esse título que foi posto aí na Bíblia Almeida Revista e Atualizada é um título que traz algo com respeito a esse salmo. Esse salmo, ele, no seu título original, aquele que começa com ao mestre de canto, segundo a melodia, né? As flores do testemunho, o hino de Davi, etc. Ele vai trazer aqui um contexto. E o contexto desse salmo aqui é um contexto histórico de uma batalha na qual houve uma derrota nesta batalha. E o povo de Deus se lamenta ao próprio Deus, queixando-se de que ele não foi, naquele momento, quem se interpôs entre ele e o exército inimigo para que eles pudessem vencer. Você vai ver essa queixa aí na estrutura do Salmo, né? Ela está aí no verso 1 até o verso 5, está muito bem esboçada. E vê-se que o salmista ele está se lamentando não individualmente, mas coletivamente a Deus. É o povo de Deus que se volta a Deus em lamento. Embora Davi tenha escrito o salmo, muito provavelmente, para ensino, como está escrito aqui no texto inicial, mas esse salmo era um salmo para a congregação entoar como uma lamentação coletiva. E aí, assim, a gente vai até o verso 10 do salmo, percebendo todo esse contexto, até que, né, no verso 11, há uma virada, né, em que se ora para Deus, para que ele possa novamente intervir, né, para que, por meio dele, o povo conquiste a vitória. Só que dentro do corpo do salmo, vocês vão perceber aí que existe um oráculo de Deus. É Deus falando diretamente ao povo por meio da sua palavra, expressando que ele é poderoso e que ele tem o controle de todas as coisas em suas santas mãos. Observem, amados irmãos, que esse é um salmo para ser cantado congregacionalmente, como já vimos, e ele tinha uma melodia, que era os lírios do testemunho. A gente não sabe, irmãos, que melodia é essa mais, não sabemos. Se perdeu o tempo. O que sabemos é que no Salmo 45 há também essa melodia, essa mesma melodia. E o Salmo 45, irmãos, é um salmo que fala sobre um cortejo nupcial, né? Então traz uma conotação de uma aliança nupcial. E esse salmo aqui, se você perceber, também traz um contexto de aliança, de testemunho, de aliança. Testemunho aqui é no sentido de aliança, tá? Lírios da aliança, poderia ser bem traduzido aqui.
E isso está expresso exatamente no momento em que Deus fala, por meio do seu oráculo. Aí, no verso 6, ele fala em sua santidade, ele fala, observe, em seu santuário, também seria uma boa tradução. E por meio daquilo que Deus fala, Deus revela quem ele é. Ele é o Deus da aliança. O Deus que fez uma promessa a Abraão de uma terra. Um Deus que dividiu essa terra entre o seu povo. Um Deus que fez com que o seu povo conquistasse essa terra, apesar dos exércitos inimigos. Então Deus traz à memória que ele é fiel a si, a sua aliança. E por meio dessa aliança foi que ele concedeu que o povo estivesse ali na terra, que ele próprio prometeu. Então, observem, Deus é o centro, é o, é o motivo, né, de tudo. Então ele está aqui nesse salmo representado de maneira viva nesse poema como um Deus pactual, um Deus que cumpre as suas promessas. Isso já nos traz alento ao coração, né? Não dependemos da nossa própria fidelidade. Se fosse esse o caso, todos nós, irmãos e irmãs, estaríamos arruinados, mas dependemos da fidelidade de Deus, daquele que fez a promessa. E ele que fez e empenhou essa palavra, fez essa promessa para cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, meus irmãos, não devemos confiar no homem, devemos confiar em Deus. Observem ainda no título, né, que traz aqui o contexto de luta. Esse contexto aqui, irmãos, é talvez um dos maiores de título de salmo que tenha no saltério hebraico, né, nos salmos que a gente tem na Bíblia. Ele tem textos aqui que remetem a Samuel, segundo livro de Samuel, perdão, 8:13 e primeiro livro das Crônicas, 18:12, que fala de conquistas, de batalhas, de vitórias. Só que, se você perceber, o livro traz que houve a vitória, mas ele não detalha muito sobre como isso aconteceu. E no Salmo se percebe que houveram, né, aconteceram batalhas, e que em algumas dessas batalhas o povo saiu, o povo de Deus saiu derrotado. É por isso o motivo da queixa. É por isso o motivo de se ter aqui uma lamentação coletiva. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. A gente precisa resgatar como igreja, como povo de Deus, a lamentação. A gente vive num contexto de evangelho coach, né? Que a gente precisa falar de vitória, né? O tempo todo precisa falar da vitória que Deus nos concede, etc. E fato, Deus nos concede. A gente não deve deixar de falar sobre isso. Porém, a gente tem que entender que nesse mundo caído ainda vivemos em um processo que teremos sim, no meio desse processo, derrotas. Não no todo, a vitória está garantida, mas circunstanciais nas batalhas que vamos enfrentar. E eu vou lhe dizer, meu irmão, assim, do fundo do meu coração, isso é para o nosso bem. Isso é para que a gente aprenda a confiar em Deus. Isso é para que a gente não dependa das nossas habilidades e capacidades. Isso é para que a gente reoriente o nosso olhar para aquele que é quem assegura a nossa vitória. Que de fato não sou eu, nem é você, mas é o próprio Deus. Então, lamentar, meus irmãos, nos momentos de derrota, não é o mesmo que murmurar. Murmurar é uma postura de amargura de alma. Murmurar é uma postura de falta de fé. Murmurar é uma postura de descrédito na promessa de Deus. E aí é onde está o problema. Mas lamentar, meus irmãos, diante da calamidade que nos assola, diante da tristeza que emerge do nosso coração, nós invocarmos a Deus e expressarmos com transparência como está a nossa alma.
Irmãos, a gente pode até esconder uns dos outros, como está a nossa alma, como temos, né, vivido, o que tem nos assolado interiormente, mas a gente não deve fazer isso diante de Deus. Deus sabe o nosso coração e Ele deseja que nós expressemos de fato o que se passa em nós. Não dá para a gente fazer teatrinho, né, meus irmãos? Deus sabe. E se Ele sabe, a gente pode se dirigir a Ele assim, até mesmo coletivamente, como povo, diante de alguma situação difícil que venhamos a enfrentar. E isso me faz lembrar daquilo que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. Muitas igrejas podem e devem buscar a Deus em lamentação coletiva, não é? Diz assim: Senhor, por acaso esqueceste de nós, né? Estamos aqui, Senhor, e olha a nossa situação, olha a situação do teu povo, etc. Né? A gente pode e deve fazer isso, entenderam? Não é algo ruim, nem algo que nos leve a uma postura de esfriamento da fé, mas é algo que nos faz voltar para Deus. E todo aquele que busca a Deus, meus irmãos, é galardoado, é recompensado com a sua presença, é recompensado com uma perspectiva mais ampla a respeito não de uma situação pontual da nossa vida, mas da obra redentiva que ele tem para nós. E isso, meus irmãos, apazigua a nossa alma inquieta. Vamos lá para o texto do Salmo, né? Vamos juntos. O que é que o salmista Davi começa dizendo? Nesses 3 primeiros versos, ele diz assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Eles estão dizendo claramente como eles estão se sentindo, né? Davi está compondo isso, dizendo exatamente como ele se sente. Diante das batalhas, derrota. Na derrota existe, meus irmãos, uma situação em que o povo sai em desespero, correndo por todos os lados. O soldado do exército, os soldados do exército que está sendo acuado, ele se dispersa tal forma, né, como se fosse ali uma pessoa que está sem o tino, sem estar em sua sã consciência, como se ela estivesse embriagada, buscando ali algum caminho para fugir. Então, Deus diz, o salmista diz a Deus, ó Deus, ele procura a Deus, ele busca a Deus para dizer assim: Tu nos rejeitaste, tu esqueceste de nós, Senhor, tu nos dispersaste, o exército inimigo nos desbaratou, tens estado indignado. E essa palavra aqui para indignado é: tua ira tem acendido contra nós, a ira de Deus. Irmãos, vamos lá, né? O que que faz acender a ira de Deus contra o ser humano? Vamos nos perguntar. É o pecado. É o pecado. Se a gente vai para a história de Israel, amados irmãos, Deus muitas vezes acendeu a sua ira contra o seu povo, né? Para quê? Para que o povo pudesse, por meio de sua justiça temporal, dos seus juízos temporais, vamos colocar assim, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Então Deus permite sim o nosso sofrimento, para que nós, aqueles que Ele próprio de antemão conheceu, né? Aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo, aquele que Ele mesmo chamou, aqueles que Ele mesmo justificou por meio de seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos ser santificados também. Santificados. Então, a adversidade vem para nos santificar. A gente precisa aprender a lidar com isso. Eu sei que não é fácil, viu, meus irmãos?
somos pessoas com baixa tolerância à frustração. Né? Na vida, a gente está muito mais disposto assim, a criar expectativas que são expectativas boas. Dificilmente a gente se planeja para o que é ruim. Dificilmente a gente aceita que algo fora desse planejamento aconteça e aceita de uma maneira tranquila. Assim como esse garoto que eu atendi na clínica, ele ficou frustrado porque o seu lanche que ele pediu pelo aplicativo demorou mais de 5 minutos para chegar. Irmãos, agimos sim como crianças. Somos muitas vezes insatisfeitos, não entendemos o processo, queremos tudo para já, mas só que Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. E Deus tem maneiras de agir para que Ele possa cumprir com o seu propósito em nossa vida. Então vamos sossegar o coração, né? Vamos nos lamentar, sim. Vamos dizer, Senhor, é isso que eu sinto, que Tu nos rejeitaste. É isso que eu sinto, que Tu nos dispersaste. Eu sinto, meu Deus, como se a terra fosse abalada por um terremoto. Que a terra fosse fendida e que essa terra fosse engolir a todos nós. É o sentimento que se passa dentro de mim. Será que esqueceste do teu povo? Tu fizeste o teu povo experimentar reveses de batalha, em situações em que imaginávamos que o teu povo sairia vitorioso delas, mas o teu povo saiu derrotado, trazendo uma expressão de tristeza no olhar e fazendo com que isso gerasse nas pessoas que são ímpias uma impressão de que tu não estás conosco. Mas ele tem no primeiro verso aqui, ele tem uma sentença. Ele diz assim: restabelece-nos. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Restaura-nos. Restaura-nos, ó Deus. Restaura a nossa alma aflita. Restaura a nossa força. Restaura aquilo que por ora parece ter sido tirado de nós. Meu irmão, minha irmã, se você está se sentindo assim, faça essa oração a Deus. Você está sentindo fraco, você está sentindo a sua fé capengar, busque a Deus dizendo assim: Senhor, restabelece-me, fortalece-me novamente. Essa é uma excelente oração para fazermos a Deus. E o salmista continua a dizer, nos versos subsequentes, verso 4 e verso 5, as seguintes palavras: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Isso ainda é uma queixa, né? Ele está dizendo assim: Senhor, tu nos deste um estandarte que nos identifica contigo, para que a gente fuja, para que a gente não encare o inimigo, para que a gente não prevaleça como teu povo diante dos adversários. Aí ele diz assim: para que teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Irmãos, aqui há uma liberdade que tem a ver com aquele contexto do povo de Deus na terra prometida. Deus tirou eles de onde? Do Egito. E Deus deu a terra para que eles pudessem ser livres, não viverem mais sobre o cativeiro egípcio, tá? E aí, assim, se é um povo que leva um estandarte, que leva um nome consigo, que é o nome do próprio Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, e se Deus deu a esse povo uma terra para a sua liberdade, será que Deus permitiria que esse povo, ao sofrer reveses, fosse completamente destruído, completamente aniquilado? Será que Deus permitiria isso? Essa é a questão, né? A resposta, meus irmãos, é não. Porque Deus é fiel à sua palavra.
E embora a gente saiba que durante a história, por conta do pecado, o povo de Deus muitas vezes foi levado em cativeiro, né? Não apenas pelos egípcios, mas pelos babilônios. A gente vai ter aí assim, momentos em que o povo, por conta do pecado, recebeu os juízos temporais de Deus sobre eles. Mas veja só, mesmo com o passar dos anos, Deus ainda manteve ali a sua promessa. A promessa daquela terra para aquele povo, para o povo de Israel. Deus, assim, é um Deus que ele não empenha a palavra em vão. E aí é isso que faz com que o povo busque a ele. Porque eles sabem que eles carregam consigo o nome de Deus. E eles sabem que Deus os chamou para a liberdade e não para a servidão. E a gente pode fazer um paralelo conosco, né, como igreja, como povo de Deus. Irmãos, todos nós carregamos conosco, como povo de Deus, o seu nome. O Espírito Santo de Deus habita a nossa vida. E se o Espírito Santo de Deus habita a nossa vida, ele não habita a nossa vida para vivermos como escravos do pecado, né? A gente sabe que nas lutas contra o pecado a gente pode cair e cai. Mas Deus é aquele Deus que nos restaura. Deus é aquele Deus que é fiel à aliança. Deus é aquele Deus que, a despeito de nós, da nossa infidelidade, ele continua sendo fiel. E Deus não nos salvou para que vivamos ainda oprimidos pelo pecado. Se isso acontece, irmão, é porque não houve ainda uma obra de regeneração verdadeira no coração. Deus nos salvou para que vivamos em liberdade. A liberdade que é serva da vontade de Deus. A liberdade que é serva da palavra de Deus. Não é a liberdade como as pessoas imaginam que a pessoa pode fazer o que quiser e o que dá na telha. É uma liberdade que cumpre o propósito pelo qual nós fomos criados e nós fomos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, minha irmã, meu irmão, se você caiu, se você sofreu reveses ao longo da vida em uma determinada área por conta de um determinado pecado, e você sabe que Deus lhe chamou, você sabe que Deus fez uma obra no seu coração. Não se deixe desanimar por isso. Aceite os juízos temporais de Deus sobre a sua vida, as consequências dos seus atos, mas busque a Deus para a sua restauração, porque Deus não lhe chamou para que você seja escravo do pecado. Deus não lhe chamou para que você fique estagnado na sua vida espiritual. Deus não lhe chamou para que você vá à igreja simplesmente para encerar a cadeira. Deus lhe chamou para uma obra. E essa obra deve ser feita através da vontade de Deus, porque essa liberdade de Deus faz com que sejamos agentes de Deus nesse mundo, para a glória do seu nome e para que outras pessoas venham a crer em Cristo Jesus para a salvação e liberdade delas. Então não se deixe abater. Vejam só, meus irmãos, diante de todas as lamentações, diante de todos os reveses que venhamos a sofrer, diante da nossa instabilidade, guarde bem essa palavra, Deus continua estável, continua o mesmo, continua fiel ao que ele falou. E é isso que a gente vai ver no Salmo, nos versículos consecutivos. Observe bem aí na sua Bíblia. Diz o verso 6: falou Deus na sua santidade. Ou como eu já traduzi aqui, falou Deus em seu santuário, né? Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. O que é que Deus está falando aqui? É que Deus prevalecerá. E ele repartirá, ele dividirá essas regiões, tanto de Siquém quanto do vale de Sucote, para o seu povo. Porque é ele que garante isso. Essa é a palavra dele. Não importa o tempo que isso irá acontecer, iria acontecer, etc. Mas Deus faria, porque ele cumpre com a sua palavra, porque ele prometeu.
E aí o que que Deus faz, meus irmãos, para que o povo entenda isso? Por meio do seu oráculo, né? De sua palavra profética. Ele fala da terra prometida e de como fez essas divisões da terra prometida. E ele fala das nações ímpias que estavam naquela terra e que foram expulsas da terra. E como ele trata a cada um, né? Como trata o seu povo e como vai tratar esses ímpios. Observem que Deus é Deus. Ele é Senhor soberano. Não estamos falando de nós, seres humanos, estamos falando de Deus, em sua determinação eterna. Olha o que ele começa a dizer aqui. Ó. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Ele está falando do seu povo, ok, meus irmãos? Deus está falando do seu povo. Ele está falando que Gileade ele deu a Manassés, aquela região de Gileade foi concedida à tribo de Manassés. Ele fala que a tribo de Efraim é a defesa de sua cabeça. Ele está dizendo assim: a tribo de Efraim é como se fosse um elmo, é como se fosse um capacete, vamos usar uma expressão mais atual, né? Não vai acontecer algo que eu não esteja sob o comando e sob o domínio. Deus, ele se mantém de pé e usa o seu povo para guerrear contra estes. E ele diz algo de Judá que é muito interessante. Ele diz assim: Judá é o meu cetro. Irmãos, a tribo de Judá, a gente sabe que foi a tribo que foi profetizado que o Messias viria dela, da tribo de Judá. E Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Cetro é onde o rei, de onde o rei governa. Então, esse salmo ele traz uma perspectiva também messiânica ao dizer que o cetro estaria em Judá, porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, viria dessa tribo, e foi o fato de Jesus Cristo, na sua linhagem humana, né, ter vindo justamente dessa tribo, da tribo de Judá, de Judá. Então, Jesus é o rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. E ele reina sobre toda a terra. Ele reina sobre o seu povo. Ele reina sobre a nossa vida. Não há nada que aconteça ao seu povo que ele não esteja observando. Somos, sim, usados como povo de Deus para agirmos como um exército, né? Tendo o capacete da salvação em nossa cabeça. A gente lembra de Efésios 6, né? A igreja é o povo de Deus também, Israel, e juntamente com a igreja do Novo Testamento é o povo de Deus, no sentido do Israel do remanescente, né? Daqueles que creram no Messias para a sua salvação. E a gente tem aqui, meus irmãos, claramente a noção de que o Messias viria da tribo de Judá, porque o Messias é o rei, era o rei que iria, né, promover, eu estou falando iria porque eu estou trazendo o texto aqui no passado, iria promover a redenção do seu povo, né? Então temos aqui todas essas nuances do texto bíblico. Agora observem no versículo consecutivo como Deus trataria com essas nações ímpias. Ele diz assim: Moabe, porém, uma conjunção adversativa, né, meus irmãos? Vamos entender aqui. Se eu trato assim o meu povo, porém, esses ímpios que se voltam contra o povo, que são adversários do meu povo, eu tratarei de outra forma. Ele diz assim: Moabe é a minha bacia de lavar. Irmãos, aqui é uma expressão muito interessante, porque ele está dizendo assim que Moabe é meu servo. É isso. Tem algumas expressões daqui nesse salmo que são aramaísmos, são expressões aramaicas que foram assim trazidas, né, para dentro do contexto e que tinham para aquela época um claro sentido. Para nós é um pouco mais difícil, porque a gente precisa entender questões de arqueologia, etc., para que a gente entenda essa expressão. Há outras aqui que são muito difíceis de entender. Por exemplo, sobre Edom atirarei a minha sandália. Né? Assim, é muito difícil, irmão e irmã, sabermos o que é isso aqui, né? Mas eu brinco assim, né? Quem viveu em uma outra época que não era do mimimi, né, e tinha uma mãe que tinha uma sandália havaiana, vai entender muito bem essa expressão, né?
porque a mãe, de onde tivesse a distância, acertava aquela bendita da sandália havaiana na gente, quando a gente aprontava, não é assim? E por fim ele diz assim: sobre a Filistia, jubilarei, está dizendo, os filisteus, os moabitas, os edomitas, não são nada, nada, porque eu tenho controle sobre cada um deles e eles fazem exatamente o que eu quero. Irmãos, somos ou não somos cristãos de herança reformada? Cremos ou não cremos na determinação de Deus? Né? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Deus pode usar ou não pode inimigos contra o seu povo para poder promover no povo arrependimento dos seus pecados e mudança de vida? Pode e usa, meus irmãos. Pode e usa. Quando Deus levanta, por exemplo, um ímpio para governar o povo, quando Deus faz alguma coisa, Ele faz para que nós possamos ser repreendidos e para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, para que deixemos de confiar nas pessoas, para que confiemos de verdade no Deus da nossa salvação. Isso é didático para nós. Eu não sei, meus irmãos, mas o salmo aqui é um salmo didático, né, de Davi, é um salmo para ensino. Então isso é didático também para nós, como igreja, como povo. E é essa pergunta que a gente deve fazer, né? Quem é que vai dar essa vitória para a gente? Quem é que mantém a gente de pé? Quem é que domina e governa sobre todas as coisas? Somos nós? Claro que não. Somos frágeis. Somos mimizentos, né? Às vezes. Somos seres com baixa tolerância à frustração, instáveis. Mas Deus é o que é. As perguntas agora são perguntas retóricas, né, meu irmão, minha irmã? Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom para eu vencer essa batalha que eu havia perdido? Não nos rejeitaste, ó Deus? Ele sabia que se Deus estivesse do lado deles, eles ganhariam. Certamente ganhariam. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. E agora, olha a virada, meu irmão, minha irmã, os versos 11 e 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos adversários. Na história de Israel, meus irmãos, em muitos momentos, o povo de Deus passou a criar uma expectativa de um rei de uma nação ímpia para que pudesse ajudá-los naquele momento de dificuldade, né? E muitas vezes os reis de Israel, à semelhança de Acabe e tantos outros, estavam vivendo em pecado, estavam distorcendo a adoração, estavam colocando coisas abomináveis diante de Deus. E aí, o que é que acontece? Na hora de buscar os oráculos de Deus, a resposta era sempre a resposta desejada, né? É muito ruim, meus irmãos, quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos, porque isso é um sinal do juízo de Deus sobre a nossa vida. Qual é a nossa expectativa? É que as nossas habilidades vão se aprimorar a ponto de sermos indestrutíveis? Se for, meu irmão, eu tenho consciência do que eu vou dizer aqui, isso vai ser absolutamente uma grande frustração na sua vida, na minha vida, porque somos seres pecadores, não somos capazes nem sequer de cumprir muitas vezes a palavra que nós empenhamos. Não temos força por nós mesmos para guerrear as batalhas que acontecem no terreno espiritual da nossa vida. Estaríamos destruídos pelo nosso próprio pecado, nossa natureza caída, pelo sistema corrompido desse mundo, pelas hostes diabólicas, malignas. A nossa confiança, meus irmãos, não pode se voltar a outro lugar que não ao nosso Deus. É por isso que o salmista chega a essa conclusão. Podemos sim vencer os edonitas, mas para isso a gente precisa de Deus. Não dá para fazer isso sem Ele. Presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Foi Jeremias que escreveu, né? Maldito o homem que confia no homem. Eu sei que naquele sentido do texto ele está falando de autoconfiança, né? De você confiar em si mesmo
colocar a sua fé na sua própria habilidade, na sua força. Não, está errado. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Irmãos, se Deus não nos capacitar pelo seu Espírito, não seremos páreo para os nossos adversários. Assim como Israel não foi páreo para alguns adversários que, até em tese, seriam adversários mais fáceis de vencer as batalhas, né? A gente lembra daquela batalha de Ai, né? O povo vence em Jericó, mas em Ai tropeça. Tropeça quando confia em si próprio, né? Em Deus. Guarde essa palavra, irmão. Em Deus faremos proezas. Não é em nós mesmos. Em Deus. Por quê? Porque é Ele quem calca aos seus pés os nossos inimigos. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, possa ser uma palavra que console o nosso coração, que nos faça crer que Deus está no controle de tudo e que por meio dele alcançaremos a vitória. A despeito dos reveses que enfrentamos e que enfrentaremos, Deus está conosco. Podemos buscá-lo, sim. Podemos buscá-lo em lamentação e em queixa. É melhor do que murmurar. É ser transparente em relação ao que sentimos diante da presença de Deus. E se enfrentarmos esses reveses, enfrentaremos para que Deus possa nos aperfeiçoar, nos santificar para a honra e glória do seu nome. No fim das contas, essas batalhas pontuais que nós perdemos, nos sentimos derrotados, elas nos fazem perceber o âmbito mais geral dessa guerra que já foi vencida. Porque a vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça por meio dessa palavra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, enfrentamos reveses, enfrentamos situações difíceis ao longo da nossa caminhada. E muitas dessas situações, Senhor, somos conscientes de que elas nos acometem em face ao nosso pecado, porque descumprimos com a Tua vontade, porque deixamos de confiar em Ti para confiar nas nossas próprias habilidades. Perdoa-nos, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, traz-nos restauração. Não deixa, Senhor, que os nossos grandes adversários, que é a nossa natureza pecaminosa, o sistema corrompido deste mundo e as hostes malignas prevaleçam contra nós. Somos frágeis, Senhor. Carregamos conosco, Senhor, o Teu nome. Teu Espírito habita em nós, somos Teu povo, Senhor. Tu nos chamaste não para vivermos debaixo de servidão, mas para vivermos, Senhor, a liberdade dos filhos de Deus. Não nos deixa, Senhor, que o pecado crie em nós amarras, mas que possamos, olhando firmemente para Jesus Cristo, nos livrar de todo o pecado e de tudo aquilo que tenazmente nos assedia. Queremos te pedir, ó Deus, faz com que possamos ouvir a tua voz de maneira audível, essa voz que é santa e que nos faz crer que tu és o Deus que exultará. Tu és o Deus que prevalecerá. Tu és um Deus que cumprirá com a palavra que empenhaste por conta da tua aliança e não por conta de nós mesmos. Tu és um Deus que conhece não apenas a nós, mas conhece profundamente aos nossos adversários. Tu és um Deus que nos faz, Senhor, por meio da adversidade, nos voltar para ti, para que em confiança não depositemos mais, Senhor, as nossas expectativas naquilo que nós podemos fazer pelos nossos próprios esforços, mas que em Ti, Senhor, possamos fazer proezas, porque não somos nós, mas és Tu mesmo que calca aos pés dos nossos adversários. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, uma boa semana a todos vocês, a continuidade da semana e até a próxima. Que Deus nos abençoe.